Deuteronômio, capítulo 6, versículos 1 a 24. Lembra você que nós utilizamos aqui a nova versão transformadora, a NVT. Mas se você tem Almeida atualizada, corrigida, NVI, você consegue acompanhar sem problemas. Vamos lá? Diz assim o texto da palavra de Deus: Estes são os mandamentos, os decretos e os estatutos que o Senhor, seu Deus, me encarregou de lhes ensinar. Não deixe de cumpri-los na terra que em breve vocês possuirão. Vocês, seus filhos e netos, temerão o Senhor, seu Deus, enquanto viverem. Se obedecerem a todos os seus decretos e mandamentos, desfrutarão de vida longa. Ouça com atenção, Israel, e tenha o cuidado de obedecer. Então tudo irá bem com vocês e terão muitos filhos na terra que produz leite e mel com fartura, exatamente como lhes prometeu o Senhor, o Deus de seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Em breve o Senhor, seu Deus, os conduzirá à terra que ele jurou dar a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. É uma terra com cidades grandes e prósperas que vocês não construíram. As casas estarão cheias de bens que vocês não produziram. Vocês tirarão água de cisternas que não cavaram. Comerão frutos de vinhedos e oliveiras que não plantaram. Quando tiverem comido até se fartarem nessa terra, cuidem para não se esquecerem do Senhor que os libertou da escravidão na terra do Egito. Temam o Senhor, o seu Deus, e sirvam a Ele. Quando fizerem um juramento, jurem somente pelo nome dEle. Não sigam nenhum dos deuses das nações vizinhas, pois o Senhor, seu Deus, que vive entre vocês, é Deus zeloso. Se o fizerem, a ira do Senhor, seu Deus, se acenderá contra vocês e Ele os eliminará da face da terra. Não ponham à prova o Senhor, seu Deus, como fizeram quando se queixaram em Massá. Obedeçam cuidadosamente aos mandamentos do Senhor, seu Deus, bem como a todos os preceitos e decretos que Ele lhes ordenou. Façam o que é certo e bom aos olhos do Senhor, para que tudo vá bem com vocês e tomem posse da boa terra que vão entrar, a terra que o Senhor prometeu sob juramento a seus antepassados. Vocês expulsarão todos os inimigos que vivem nela, como o Senhor disse que fariam. No futuro, seus filhos lhe perguntarão: o que significam estes preceitos, decretos e estatutos que o Senhor nosso Deus lhes deu? Então vocês dirão: éramos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com sua forte mão. O Senhor realizou sinais e maravilhas diante de nossos olhos e enviou castigos terríveis sobre o Egito, o faraó e a todo o seu povo. Ele nos tirou do Egito para nos dar essa terra que ele havia prometido sob juramento, e para que ele sempre nos abençoe e preserve nossa vida, como tem feito até hoje, pois a nossa justiça estará em obedecermos cuidadosamente aos mandamentos que o Senhor nosso Deus nos ordenou. Versículo 25, na verdade, né? 25, é isso? Ok, faltou um versículo? Foi, muito bom. Vamos orar, meu querido irmão. Ó Deus poderoso, te pedimos, ó Pai, que Tu nos dês de Sua palavra nessa noite, que o Senhor eduque nosso coração, nos direcione, nos pastoreie, para a glória do Teu nome, em Cristo nós oramos. Amém. Louvado seja o Senhor. Essa semana que passou, nós estivemos sem filhos. O nosso filho foi despachado lá para a casa de uns amigos, lá em Alphaville, em Barueri,
porque teve BF lá a semana toda. Então a gente levou na segunda, deixou lá e pegamos na sexta-feira o José. Então tivemos uma semana só para nós, né, meu amor? Uma semana de muito romance, muita alegria. E, gente, muito silêncio. Silêncio. Um silêncio. E aí Deus é sábio, né? Que Ele botou também um climinha. Que estava, gente, acho que está no microfone. Estava um climinha assim, um tempo nublado. Não tinha sol, não tinha nada. Aí estava eu e o Giovanni tomando café da manhã, nublado, um silêncio. A gente ouvia, né, barulho de tudo. E aí no começo a gente falou, nossa, que gostoso, né? Nossa, que legal, que legal, que legal. Aí chegou terça-feira, quarta-feira, a gente já estava entrando em depressão. Já foi dando uma angústia, um vazio, uma tristeza. É claro que, né, a gente é muito feliz um com o outro, satisfeitíssimos um com o outro, só alegria. Mas o momento que nós vivemos hoje na nossa casa envolve uma criança de 5 anos e que claramente deixa sua presença muito marcada em cada pequeno minuto da nossa existência. Então, não tê-lo em casa gera um ambiente muito diferente do qual nós não estamos acostumados. O que nos fez até pensar que casais que não têm filho, gente, pelo amor de Deus, eles não têm a coragem de reclamar que vocês estão cansados. Porque sem filhos, parece que o dia tem 270 horas. Nossa, dá para fazer tudo que você quiser. Nossa, é tão fácil. Mas aí foi chegando o final de semana, foi dando uma angústia. E eis que pegamos José Pagani Machado na sexta-feira e o trouxemos para casa. Se dependesse dele, ficava lá e não voltava, né? Que ele adorou essas férias que ele teve. No sábado, já evidentemente, ele estava em casa. Porque dá cedinho, ele já pula na nossa cama e fica, papai e mamãe, ó o sol, já tem luz, vamos acordar? Estou com fome, eu quero comer. Passa uma bisnaguinha para mim que eu estou com fome, que eu quero comer. Ah, não, já chegou. E vamos brincar, porque não sei o que, e corre, e pula, e soco, e a Giovana, meu cabelo. Chegou, está em casa. Pronto, José já está em casa. Qual é a visão que você tem sobre as crianças? Hoje mesmo eu estava falando com a Helena e com a Carol sobre o tempo aí muito próximo. Em breve teremos Cecília e Samuel entre nós. Não entre nós, né? Primeiro entre eles. Tá? Não vá lá encher a paciência deles na casa deles. Deixa eles em paz com os nenezinhos, tá bom? Só depois que eles estarão entre nós e nós os conheceremos. E essa ansiedade de saber como será. Como é que será que o mundo, as pessoas encaram a presença de uma criança? Ter filhos faz com que a gente observe as crianças a todo tempo. Eu tenho que antes de ter um filho, eu não notava de fato os desdobramentos de uma criança, de um adolescente, de uma outra pessoa que é codependente de você dentro de um lar. Mas ter uma criança faz com que a gente olhe as crianças e olhe os pais, na mesma medida que a gente olha para nós e olha para o nosso filho, e percebe que a relação que os pais têm com as crianças muda muito de casa para casa. Mas o que você vê em larga escala hoje são famílias que têm filhos que são são órfãos de pais vivos, porque as crianças vivem a partir de sua própria perspectiva, são reféns de si mesmas, elas ditam os padrões, os pais estão sempre muito atarefados, muito ocupados, muito cheios de obrigações, isso sem falar dos celulares, de todas as outras distrações que nós temos, de forma que o tempo vai passando, ao atraso de ver vídeos do José quando ele era criança, ver vídeos do José quando ele era criança. Nossa, a gente pega ele nenezinho, e chorando, e bonitinho. Ontem, agora já tem 5 anos, é Beyblade, Pokémon, ele é herói, raio azul, correr, cabeçada, chutar, é isso. Ontem era um nenezinho, mamando, lembra, coisinha mais fofa do mundo, passa muito rápido, o tempo está passando, essas crianças estão virando pré-adolescentes, e adolescentes, e jovens, e adultos, foi embora, sumiu. Eu fico imaginando agora essas vovós agora que se tornarão vovós, né? A gente tem aqui a Jo, tem aqui a Kátia, meu Deus, gente, desculpa, Kátia, eu sou péssimo. É que você está de máscara também, não estou te vendo toda, né? A Kátia, lembra, parece que ontem, né? Estava carregando a Heleninha, tão calminha, boazinha, né? Não era. Carregando o Davizinho, né? Imagina, cadê o Sandro, um bidizinho pequenininho, agora são pais, e daqui a pouco eles têm crianças novas, né? E o tempo passando, e a coisa correndo e acontecendo. Ao mesmo tempo, nós que temos filhos pequenos, vivemos nos questionando sobre as angústias
sobre as preocupações da adolescência, da juventude e assim por diante. Infelizmente, a maioria desses desdobramentos de ansiedade e preocupação se dá pelo fato de que nossos filhos são de todos menos nossos. Não porque as pessoas gostem de tomar nossos filhos para si, não. Mas é porque, infelizmente, nós temos dado nossos filhos a tudo e a todos. Quando falamos nessa série sobre construir famílias fortes, uma família não é forte se ela também não assume o chamado de pastorear e discipular seus filhos desde que eles nascem. Desde o momento em que Deus nos confia estas crianças, nós temos a responsabilidade de cuidar e pastorear essas crianças. Se você não tem filhos, eu sempre gosto de fazer isso nessas séries, né? Como eu falei, às vezes na pregação de homens, se você não é homem, tem para você também. Se você na pregação sobre mulheres não é mulher, tem para você também. E se você não tem filhos, se atente para algumas coisas. Primeira, talvez você vá ter filhos, você só ainda não sabe. Segundo, você é filho. E talvez muito da sua relação com os seus pais vai, num efeito dominó, desencadear a sua relação com os seus futuros filhos. Você tem amigos que têm filhos, você tem sobrinhos, você tem as crianças da igreja que também fazem parte do seu convívio. Portanto, a relação com estas crianças, e não apenas com crianças, mas com filhos, pessoas que estão debaixo de nossa direção, sejam elas crianças, bebês, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, nós, como igreja do Senhor, segundo a Escritura, precisamos assumir o chamado de pastorear o coração destes filhos que Deus nos deu. O texto longo que nós lemos hoje traz algumas lições e eu gostaria de compartilhar com você pelo menos 4 delas, sendo que a primeira lição é de que eu e você precisamos ensinar nossos filhos a obedecer e amar o Senhor. Os primeiros versículos, inclusive especialmente o versículo de número 4, muito famoso: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o Senhor único. Versículo 5, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Desde o versículo 1, nós temos várias expressões apontando para a ideia de que Deus queria que o seu povo ouvisse, e esse verbo ouvir, né, chamar, é um verbo que indica ouvir com atenção, obedecer, tomar nota e cumprir. Essa ideia de obediência é repetida várias vezes, e o texto sinaliza também a ideia dos filhos. Para você entender o que está acontecendo aqui, o povo está ouvindo as diretrizes de Deus logo depois de ter ouvido novamente os 10 mandamentos. O capítulo anterior, o capítulo 5 de Deuteronômio, repete os 10 mandamentos. É o código da aliança de Deus com o seu povo. Então Deus está dizendo: cuidem para guardar e obedecer tudo o que eu estou dizendo para vocês. De forma que o que eles estão fazendo, ou o que eles farão aqui, ao ouvir essas diretrizes do Senhor, é uma resposta a um amor prévio de Deus, demonstrado por esse povo, ao escolher esse povo, ao tirá-los do Egito, ao livrá-los do faraó, ao enviar as 10 pragas, ao alimentá-los no deserto, e tantas outras coisas que Deus fez por eles. Então Deus está dizendo: cuidem para que vocês obedeçam tudo isso que eu estou lhes dizendo, para que vocês cumpram essa aliança. Obedeçam, ouçam. Essa é uma repetição. Escutar, obedecer, ouvir com atenção. O que o texto parece sinalizar é que obediência não é um ato ou uma postura natural para o ser humano. Se fosse, Deus não precisaria exigir de nós obediência. Se Deus está exigindo de nós obediência, pressupomos que obediência não vem de fábrica. E Deus sabe disso muito bem, porque o povo diversas vezes, inclusive ele fala aqui do episódio em Massá, várias vezes no deserto o povo está lá reclamando: porque tirou a gente do Egito, tirou a gente do Egito para matar a gente aqui, tirou a gente do Egito para a gente passar fome, porque não está bom, porque está calor, porque está frio, porque não está... reclamando. Então Deus conhece. Moisés subiu, pegou os 10 mandamentos nesse episódio original. Quando ele desce,
O povo está lá adorando Bezerro. Então assim, Deus sabe que o povo desobedece. Portanto, ele precisa ser incisivo em sua exigência de obediência. Por que desobedecemos? Todos nós sabemos. Desobedecemos porque a gente vem estragado de fábrica. Estragado de fábrica. Imagina você comprar uma coisa, comprar já estragado. A gente assim, tira da prateleira estragado já. O pecado faz com que a gente nasça pecador. Portanto, para nós, obediência não é uma postura imediata, não é nossa primeira opção. Quando ouvimos uma ordem, imediatamente, o senso imediato, pecaminoso do nosso coração é desobedecer. Há quem tenha dito já que se é proibido é mais gostoso, se é proibido parece que é melhor. Parece que existe uma coisa dentro de nós que faz com que a gente seja impulsionado para a desobediência. Portanto, obediência é aprendida. De forma que, no texto de Deuteronômio 6, os filhos são incluídos e acionados para um processo de ensino de obediência. Portanto, nossas crianças não vêm obedientes de fábrica. Não importa qual foi o despacho, se foi normal, se foi cesárea, vem estragado dos dois jeitos, de fábrica. Portanto, o seu filho, nossos filhos, eles têm um preset, eles têm uma estrutura interna inclinada para a desobediência. Cabe a nós, pais, o esforço e o trabalho de ensinar nossos filhos a obedecer. Porque na mesma medida que a obediência é aprendida, a desobediência também é aprendida. Você conhece alguém ruim de horário? Pode apontar agora para essa pessoa. Não precisa não. Conhece alguém ruim de horário? Conhece? Então o que acontece com a pessoa ruim de horário? A pessoa ruim de horário, ela ensina outras pessoas a ser ruim de horário. Elas pensam que tem um ministério anti-relógio. Então o que ela faz? Ao invés dela, e olha o poder da desobediência, como a desobediência ela é satânica, né? Ao invés da pessoa boa de horário, responsável com o horário, ensinar a pessoa ruim de horário a chegar no horário, a pessoa ruim de horário, ela ensina a pessoa boa de horário a atrasar. Porque a pessoa que costumava chegar no horário, ela fala assim: por que eu vou correr? Por que eu vou correr? Imagina, a Milena chega atrasada toda vez. O que adianta eu chegar lá? Milena vai chegar uma hora depois? Já aconteceu isso com você? Estou aqui me matando para chegar no horário e ninguém vai chegar no horário? Eu sempre falo para meu amor, a gente responde pela gente, os outros respondem por eles, cada um responde pelo seu horário. Então, se ninguém vai chegar no horário, esse é o problema deles, não é meu problema, ok? Mais fácil para mim, né? Não preciso passar rímel, corretivo, nada, é só pegar e sair, né? Mas ainda assim, você conhece essa pessoa atrasada. A desobediência é ensinada. Quando nossos filhos começam a ver protocolos de desobediência, eles estão aprendendo a desobedecer. Mas não se engane, meu irmão. Desobediência não é só aprendida quando, por exemplo, nós desobedecemos e ensinamos nossos filhos a desobedecer. Não. Desobediência é também aprendida quando não ensinamos os nossos filhos a obedecer. Portanto, negligenciar a exigência de obediência para com nossos filhos é ensiná-los a desobedecer. Ensiná-los a desobedecer. Portanto, quando você não é diligente nas exigências de obediência e cumprimento dos padrões estabelecidos para com seus filhos, sabe o que você está fazendo, meu irmão? Você está ensinando essa criança a desobedecer. Isso pode acontecer por vários motivos. Isso pode acontecer porque você não tem, por exemplo, padrões claros. Perceba, o texto está falando aqui sobre estatutos muito claros de objetivos.
Muitas vezes seu filho desobedece porque ele não sabe quais são os padrões, ele não sabe quais são as diretrizes, ele não sabe. Então, se ele não sabe, ele não consegue obedecer, porque essas diretrizes não foram bem estabelecidas, elas não foram esclarecidas, o que é efetivamente para fazer. E aí você só se irrita porque ele não está fazendo o que você pediu para ele fazer. Mas será mesmo que você pediu? Será mesmo que você estabeleceu os padrões do que pode e o que não pode? Mas, às vezes as coisas podem e às vezes elas não podem também, a depender das ocasiões, a depender da nossa disposição. Muitos pais propõem padrões para seus filhos que depois não são cobrados, e essa ausência de cobrança vem por uma série de fatores. Quando você chegar em casa, Simone, você vai ver, a gente vai conversar. Chega em casa, fica por isso. O que eu estou ensinando meu filho? Eu não só não estou ensinando meu filho a obedecer porque eu não estou ensinando obediência, mas quando eu estou deixando de exigir dele padrões muito claros, eu estou ensinando ele a desobedecer. Porque da próxima vez que ele for repetir o mesmo padrão de desobediência, ele vai pensar: eu posso fazer, não vai acontecer nada comigo. E pode até ser que você diga assim: olha, lá em casa a gente vai conversar. Ele pensa na cabeça dele: vai conversar nada, meu filho, eles vão esquecer. Uns dias atrás, a gente viu um menininho da idade do José, a mãe dele contando, que ele falou assim outro dia: não tem problema, chega em casa, a mamãe esquece. Ou seja, não é só a ausência do ensino da obediência que é prejudicado, que prejudica nossos filhos. Quando nós também não exigimos deles padrões muito claros e bíblicos, estamos ensinando nossos filhos a desobedecer. A ausência de disciplina, a ausência de rigidez, a ausência de limites muito bem estabelecidos. Você já viu essa frase, que é uma frase infelizmente muito desgastada? É a última vez que eu falo, Elaine. Aí daqui a pouco fala assim: olha, Elaine, mas não era a última. Então não era a última. Então na verdade você vai falar assim: é a antepenúltima vez que eu estou falando. Aí na próxima assim: agora é a penúltima vez que eu estou falando. Agora sim é a última vez que eu estou falando. Portanto, é como se nós estivéssemos ajudando nossos filhos a errar. Tem um livro que se chama Contando até 5. Contando até 5? Não conte até 5. Não me faça contar até 3. E ela tem uma tese nesse livro interessantíssima. Vocês viram, né, que é memória aqui, gente, mas também. Depois eu tomo lá umas vitaminas que a Jo vai me passar. Não me faça contar até 3. Ela fala o seguinte: quando você conta, e o Trip também fala isso no Pastoreando o Coração da Criança, quando você conta, sabe assim, levanta daí, 3, ou seja, eu estou dizendo que durante aquele período de tempo, a desobediência é permitida. Durante aquele período pode desobedecer. Percebe? São atitudes que nós temos que ensinam nossos filhos a desobedecer. Ensinam nossos filhos a fazer o que não é certo. Porque você não faz nada aqui em casa. Mas você disse para essa criança fazer? Você explicou quais são os limites? Quais são as proibições? Se você não explicou, se você não disse a ela quais são os limites para essa criança, para esse adolescente, para esse jovem, ele vai errar. Ele vai errar, porque ele não está sendo encaminhado para a obediência. A obediência e o amor ao Senhor são aprendidos, porque nossos filhos não nascem programados para isso. E aí você precisa pensar, meu querido irmão, que para que eles aprendam o contrário é muito fácil, a influência de todos os lados para que eles desobedeçam. Agora, para que eles obedeçam, Deus separou 2 pessoas para que dê a estes filhos a diretriz da obediência. A diretriz da obediência de nossos filhos é nossa responsabilidade. A Deus nós prestaremos contas sobre esses filhos. Portanto, se não somos claros e rígidos em relação aos padrões, seja por quaisquer motivos que sejam, há pais que infelizmente temem perder o apreço de seus filhos por si mesmos.
são tão apaixonados por seus próprios filhos, que no medo de perder o apreço desses filhos, permitem que esses filhos façam o que querem, como querem. Eu prefiro que faça aqui em casa, do que faça lá fora. Eu prefiro que não faça em lugar nenhum, e que faça lá fora, que eu descubra para ver. O que vai fazer aqui em casa? Não, você está ensinando, você está preparando uma mesa de desobediência e servindo a seus filhos. Há inclusive métodos de ensinar a obediência, exigindo de nossos filhos a obediência, que também são antibíblicos. Nesse mesmo livro do Ted Tripp, Pastoreando o Coração da Criança, ele fala sobre métodos antibíblicos de exigir obediência das crianças. Você talvez tenha sido criado com eles, ou replique ele com seus filhos. Alguns deles. O primeiro clássico: eu não acabei tão mal. Não, meu pai fez assim comigo a vida toda, e eu estou aqui vivo, ninguém morreu, entendeu? Está todo mundo vivo, então essa criança também não vai morrer. Será mesmo? Será que uma coisa deve ser proibida só porque ela mata? Então ninguém morreu, é permitido fazer? Será que porque o estilo de criação que recebemos, ou os padrões que inventamos na nossa cabeça, não são capazes de matar um filho, eles são permitidos? Mais do que isso, esse é clássico, o suborno. Come tudo, isso é tática de vô e de vó, né? Come tudo que se comer depois. Eu comprei uma balinha para você. Come tudo, se comer tudo, ganha uma coisa. E o duro é que quando fica adulto, ganha se não comer tudo, né? Tem que ensinar a parar de comer. Os castigos de criança são nossos privilégios. Vai ficar em casa, não vai para o seu quarto agora. Não, eu vou mesmo, por favor, pode mandar. Vai comer tudo para ganhar uma coisa? Porque está fazendo um favor de comer essa comida deliciosa que sua mãe preparou. É um favor que você está fazendo. Não, meu querido. Vai comer porque eu mandei comer. Se você fizer, você vai ganhar. Olha, se você não fizer, você vai perder. Subornos. Tem gente que gosta de fazer terapias de ajuste de comportamento. Não, eu estou treinando meu filho para um comportamento, como se ele fosse uma coisa. Um bicho programado a fazer um novo comportamento, simplesmente porque ele está replicando esse comportamento, ele vai passar a ser assim. Algumas maneiras de tentar fugir dos problemas que temos com nossos filhos é, por exemplo, colocar eles em aulas. Não, botei meu filho no judô porque o judô vai ajudar na disciplina dele. Então uma prática sistemática de um esporte vai curar o coração do teu filho. Não vai não, meu querido. Não vai não. Não há hábitos capazes de mudar o coração. É claro que, na medida que vamos praticando hábitos novos, essas coisas podem nos auxiliar a novas posturas de coração. Mas se o coração não muda, porque se apenas adquirir um novo hábito resolvesse as coisas, todas as pessoas, por exemplo, que vão para clínicas de recuperação, passariam ali meses ou anos adquirindo novos hábitos, sairiam de lá completamente transformadas, mas não é assim que acontece em todos os casos. Nós não fomos chamados apenas para ensinar bons hábitos para nossos filhos. Há pais e mães que infelizmente fazem isso até hoje em dia, que fazem disputas emocionais, manipulação emocional com seus filhos. Nossa, você não vai fazer isso? Você não sabe como eu me sinto quando você faz isso. Você não sabe como você machuca o meu coração de não comer toda essa comida. Nossa, olha aqui, a mamãe está até chorando porque você não está comendo toda essa comida. E a mãe ajuda, porque tem um teatro combinado, né, da novela das 8. Aí a mãe fica, olha lá, olha a mamãe chorando que você não quer comer toda a comida. A gente que tem esses hábitos que leva para a vida, né? Mães mais velhas fazendo isso com jovens, com mulheres. Você não vem aqui em casa porque você me esqueceu mesmo. Eu não valho nada para você mesmo. Tudo que eu fiz por você é nada. Não, é muita coisa. Agora eu fico me perguntando se, em consequência disso, eu sou obrigada a morar na sua casa. Eu não sabia que era pagamento. Se eu soubesse, eu tinha lido o contrato. Manipulações emocionais. Que manipulando nossos filhos. Nossa, que vergonha. Olha o que você fez com o nome da nossa família. Eu nunca esperava isso de você. Eu não quero falar com você. Corta é a Ana, de 2 anos.
quero mais falar. Não quero falar com você. Papai, não. Eu estou muito machucado. Ah, gente, pelo amor de Deus. Correções punitivas, exclusivamente por corrigir. Ah, então prende no quarto, vai para o teu quarto. Cantinho do pensamento. Disciplinas de todo gênero, quaisquer que sejam, simplesmente por disciplinar. Infelizmente, há pais que têm péssimos hábitos disciplinadores. Disciplinam quando não é necessário e deixam de disciplinar quando é necessário. Crianças são disciplinadas por nada, por regras que não foram ditas, que não foram bem estabelecidas. Os pais só estão irritados e querem disciplinar essas crianças. E em outros momentos, quando essas crianças realmente precisavam de correção e disciplina, não são disciplinadas porque eles estão de bom humor, ou estão com preguiça, ou não estão afim. Pesa-se a mão quando não precisa. Deixa-se de ser diligente quando realmente é necessário. E o pior de tudo é um ecletismo inconsistente de todos esses métodos. Pais que usam de tudo e mais um pouco. E aí, como é criança, sabe o que é para fazer. Você já trabalhou numa empresa que te davam feedbacks e comia o seu toco por coisas que você nem sabia que você devia ter feito? Chegam para você e falam assim: olha, Marcos, desculpa, mas eu fiquei esperando ontem, você não entregou. Ele falou: entregou o quê? Não, achei que você tinha entendido. Assim, parece óbvio, né? Que era para entregar relatório ontem. Não, mas ninguém me falou que era para entregar relatório, gente, pelo amor de Deus. Então, se você não percebeu, eu tenho que te falar. Sabe umas coisas assim? Gente, não é angustiante você ser cobrado sobre coisas que nunca ninguém te disse? O que hoje é desse jeito, amanhã não é mais. Hoje pode, amanhã não pode mais. O que é que estamos fazendo com nossos filhos, se nossos padrões de correção, de disciplina e de ensino, obediência mudam conforme a lua? Se o padrão de ajuste do que é bom, correto, do amor ao Senhor em nossa casa é determinado pelo nosso próprio coração e não pela palavra de Deus. Não, meu querido irmão. Na mesma medida que somos chamados a ensinar obediência a nossos filhos, na maior parte das vezes, nossos filhos não aprenderam a obedecer, porque nós não estamos ensinando essas crianças, esses filhos, esses jovens, esses adolescentes, a obedecer. Se você tem a expectativa de que teu filho vai te obedecer, simplesmente porque sim, já está errado do começo, ele não vai. Você tem que ensiná-lo. Deus deu esse filho para você ensinar esse filho a obedecer. Mas, em segundo lugar, o método de ensino é insistência e persistência. Veja comigo os versículos 6 a 9. Olha algumas palavras-chave aqui. Guarde sempre no coração as palavras. Versículo 7, repita-as com frequência. Ainda versículo 7, converse a respeito destas palavras quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando for deitar, quando for levantar. Ou seja, uma insistência que ela é geograficamente abrangente. Ela é no campo dos horários, da agenda, preenche todos os espaços. Mas, aqui uma simbologia, né, do tamanho da relação que a gente tem que ter com essas coisas. Amarre-as às mãos, prenda-as à testa como lembrança, né? O que fazia com que os fariseus tivessem aqueles hábitos de colocar os versículos na testa, nas mãos e assim por diante. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa, em seus portões. Essa palavra repetir e todas as ideias associadas a ela mostram que o método da Escritura para ensinar nossos filhos é a insistência, a repetição, a persistência, a retomada dos mesmos valores. Quando? Todo tempo. Onde? Em todo lugar. Sempre, e sempre, e sempre, e sempre. A frase mais equivocada da parentalidade que você já pode ter dito é: eu canso de falar. Não canse, meu irmão, continue falando. Continue, repita, e repita, e repita, e repita, e repita. Repita, insista, altere o método, mude. Nossos filhos, especialmente até os 9 anos, eles têm estruturalmente um poder de guardar informações absurdo.
Esses dias eu vi uma moça num vídeo no Instagram, ela falou assim para o namorado dela, falou assim, você duvida que eu sei todas as falas de Ratatouille? Ele falou assim, não, ela falou, tô falando, eu sei todas as falas de Ratatouille de cor. Ela falou, foi o filme que eu mais assisti na minha infância. Ela falou, pode pôr o pedaço que você quiser. Ele puxava o filme no meio, abria no meio do filme, em qualquer momento, o ratinho começava a falar, ela esperava tipo uns 2 segundos de fala, ela já junto, falando junto. Eu lembro do meu irmão ter assistido em média de 60 a 70 vezes em um mês, Branca de Neve. Os Estados tinham crescido já de tanto que o menino assistiu. Elas memorizam tudo, gravam tudo, e tudo, coisas que infelizmente a gente aqui ficou evidente, né, Kátia? Infelizmente, que já não é mais o meu caso. A gente esquece de tudo. Se você é marido então, meu irmão, esqueça. Sua memória é péssima. As crianças gravam tudo. Deus as criou com essa potencialidade de absorver aquilo que ensinamos a elas. Essa prática de repetição em todos os lugares mostra o mecanismo da Escritura. É boa comunicação. Esse é um método de ensino e discipulado bíblico. Boa comunicação. Há um livro chamado Pastores da Família, de um autor chamado Vold Bauchan. Ele ensina que devemos usar perguntas e respostas para fixar na mente e no coração das crianças, pois o lar é o primeiro e o maior lugar onde teologia deve ser ensinada para estas crianças, para esses filhos. Por meio de insistência, persistência, repetição e repetição. Agora, meu irmão, tenta encaixar a responsabilidade de discipulado e pastoreio de teus filhos. Se teus filhos saem 7 horas da manhã da sua casa e voltam 1 da tarde e você não está lá, ou voltam, 5, 6 da tarde, você não está lá. Eles chegam, você vai fazer as tuas coisas, você entucha eles na televisão, porque você está cansado, você tem suas coisas para fazer, e aí vão ser mais umas 2 horas de televisão, assistindo sabe Deus o quê. Aí essas crianças estão quebradas. Isso vai acontecer por pelo menos 5 dias na semana, segunda a sexta. Aí no sábado, que você quer limpar a casa, arrumar a casa, fazer as suas coisas, o que você faz? Aí, meu filho, é a televisão, né, de braçada. Aí a criança engata uma série cedo, ela zera metade do Netflix até o fim da tarde. Ela brinca, ela corre, ela faz tudo, menos ela vê você. Ela não vê você, ela não fala com você, ela não tem nenhum contato com você. Teu filho adolescente entra no quarto dele, fecha a porta, não fala com você. Semanas, você trabalhando, vivendo tua vida. Chega de domingo, ele vem para a igreja, vai para uma sala, e você fica na expectativa de que ali com 40 minutos as irmãs façam uma mágica que você não fez a semana inteira. Entende? Eu não tenho nenhum problema com o que as irmãs estão fazendo lá, e eu nem acredito que elas estão fazendo lá tira de mim o poder de ensinar meu filho sobre culto, sobre fé, sobre seja lá o que for. Até porque elas têm 40 minutos. 40 minutos. Quanto tempo você tem com seus filhos? Lucas, mas eu não consigo, meu filho, eu preciso mandá-lo para a creche, ele fica o dia todo, está tudo bem, meu irmão. Não estou te culpando por isso, não se sinta culpado por isso. Agora, e do tempo que você tem? Que você não tira essa fuça desse Instagram satânico da tua frente? Rolando feed. Que o teu filho fala, papai, vamos brincar comigo. Ah, filho, papai está cansado, agora não dá, pelo amor de Deus, não dá, meu. Pô, não posso também, não, o que é? Não, agora não dá. Nunca dá, nunca pode, nunca tem. Aí daqui a pouco essas crianças têm 5, têm 10, têm 15, têm 18. Aí elas vão para a universidade, você fala assim, a universidade, ela desvia nossos filhos. Não desvia, você desviou seu filho. Você estragou teu filho. Para o seu filho desviar da fé, ele precisa primeiro ter endireitado na fé. Ele nem endireitou na fé, ele nem entrou nos caminhos do Senhor. Então o que ele fez na faculdade foi só encontrar um ambiente propício para revelar tudo que ele sempre quis e se sentia minimamente tolhido pelo ambiente familiar que ele tinha. Mas você nunca botou teu filho nos caminhos do Senhor. Quantas vezes você lê a Bíblia com seu filho por dia? Aqui o texto está falando de manhã e à noite, manhã, tarde e noite, andando, caminhando, ou seja, é comendo, brincando, subindo, empinando.
Toda hora. Quantas vezes a criança faz devocional com você, lê a escritura com você, ouve histórias bíblicas com você, ouve de Cristo? Quantas vezes você ajuda essa criança a digerir os dilemas dela, esse adolescente, esse jovem, a digerir os dilemas da vida dele a partir das lentes do Evangelho? Não faz, porque está ocupado, porque você está cheio de coisa para fazer, porque você não pode. Não pode, não dá tempo. Portanto, se o método da Escritura é insistência e persistência, e eu infelizmente, por conta das condições de vida que eu tenho, que você tem, você não consegue ter todas as horas que você gostaria com seu filho, aproveite as que você tem, aproveite o tempo que você tem, use isso para o bem dos seus filhos. E sabe o que é pior? Dar presentes para estas crianças, comprar novos celulares para esses adolescentes, não vai suprir o buraco espiritual que você está deixando ao ignorá-los completamente da sua agenda. Não vai. Pelo contrário, como eu falei lá no começo, está ensinando esses filhos a desobedecer. Porque muitas vezes eles estão em processos de desobediência, só que você tem tão pouco tempo com ele que você se sente mal de dar para ajudar, puni-lo a respeito de algo. Então ele ainda é presenteado quando ele erra, ele é presenteado quando ele falha, ele é parabenizado quando ele erra. Cada momento, cada etapa da vida de nossos filhos traz exigências específicas. Hoje eu não consigo ter com José, gente, conversas homéricas, sentar com ele no sofá e ficar, filho, você precisa entender, filho, me conta, como é que está sendo? Ele não consegue. Então, Deus seja louvado pelo ChatGPT, que faz todas as imagens que eu quero. Eu sou rei de imagem ChatGPT, gente. Se vocês precisarem, falem comigo. Eu faço as imagens no ChatGPT, imprimo, plastifico e chego com ele aqui, ó, abro e falo, José, senta que eu vou te contar uma história. A última agora é a tal do círculo da obediência. Eu falei em casa, José, olha o círculo. As pessoas ficam assim, olha o círculo, que é essa? O círculo da obediência, José. Eu falei, tá vendo, ó? Todas essas, o que esse menino está fazendo aqui, ó? O que esse menino está fazendo aqui? Ah, ele não quer comer a comida dele. Ah, ele está desobedecendo no judô. Ah, ele não quer ajudar a mamãe. Ah, ele está sendo desagradável com as pessoas. Ah, que ele não é gentil. Ah, que ele não quer emprestar. Tá vendo, ó? Todas essas ações tiram do círculo da bênção, que é honrar e obedecer aos pais, para que a sua vida vá bem. Para estar debaixo da bênção do Senhor, você precisa honrar e obedecer seus pais. Se você sai da bênção. Portanto, vamos memorizar Efésios 5:1. Filhos, obedeçam a vossos pais, aos pais de vocês, porque isso é bom, porque isso faz bem. De novo, José, filhos, obedeçam. Entende? É o que cabe para uma criança de 5 anos hoje. É o que cabe. Portanto, meu querido irmão, a comunicação insistente e persistente é o método da Escritura para que nós tenhamos os nossos filhos aos pés do Senhor. Esse é o método que o Senhor nos ensinou. As exigências do versículo 8 e 9, elas são quase que imagéticas, assim, tipo assim, gente, vocês não entenderam? Amarra, cola na testa, escreve no batente da porta. Não é literal, mas ao mesmo tempo é literal. Imprime um versículo na cartolina e cola na geladeira. Imprime um totem de uma Bíblia de papelão desse tamanho, põe no meio da sala. Explica, memoriza, repete, ensina de novo, estabelece os padrões. Filho, senta aqui, você está esquecendo. Vamos nos lembrar do que a palavra de Deus fala. Mas se nós ignoramos nossos filhos, em todo o tempo disponível que temos, estamos entregando nossos filhos para fins, infelizmente, muito tristes. Em terceiro lugar, precisamos ensinar para nossos filhos tanto sobre a graça quanto a justiça do Deus que servimos. Se você olhou o texto que nós lemos, do versículo 10 ao versículo 13, Deus está dizendo para o povo o seguinte: vocês vão entrar numa cidade que vocês não construíram, vocês vão ver casas que vocês não construíram, lá vocês vão ver poços, cisternas de água que vocês não cavaram, lá vocês vão ter frutas, vão ter oliveiras, vão ter mantimentos que vocês não plantaram. O que Deus está dizendo? Eu estou dando para vocês bênçãos que vocês não merecem, porque eu sou Deus gracioso.
E Deus é mesmo. Deus é gracioso, Deus é bondoso. Mas a partir do versículo 14 ele diz: não sigam nenhum dos deuses das nações vizinhas, porque eu sou zeloso. E se vocês fizerem isso, a minha ira se acende contra vocês, e eu elimino vocês da face da terra. Já pensou se Deus vira e fala isso para a gente? Eu vou eliminar você da face da terra, se você fizer estas coisas. Há pais que sempre optam por uma coisa ou outra, ou são generosos demais com seus filhos, permitem que seus filhos ditem todos os padrões. Ai, mas eu tenho um dozinho dele, gente. Ai, que dó, imagina, não dá, está querendo tanto. Ai, continua dando, você vai ver a polícia depois arrancar dele na força. Para com isso, de deixar teu filho dizer o que pode e o que não pode dentro de casa, o que deve e o que não deve. Ai, mas Deus é tão bom e gracioso. É sim, mas Deus também é justo e exigente, e não é pouco. Ele é exigente a ponto de dizer que se vocês fizerem isso, estão entrando numa terra maravilhosa, cheia de coisas que eu estou dando para vocês, vocês não merecem, porque eu sou muito bondoso, mas vocês vão chegar lá, vocês vão ver templos de outros deuses, vocês vão ver estatuetas de outros deuses, não adorem esses deuses. Se vocês fizerem isso, eu destruo vocês da face da terra. Esse Deus é exigente. Mas para pais que são em extremos severos, Deus também é gracioso, gente. Você não vai salvar teu filho na base das tuas exigências. Filho meu, não faz isso. Filho meu, eu não admito que filho meu faça. Claro, você é o fim de todas as coisas. Pais que ensinam seus filhos a obedecer antes a si do que a Deus. Você está envergonhando o nome dessa família, mas em algum momento você vai falar que ele está pecando contra o Senhor, antes de ferir o tal nome da sua família. E eu fico pensando, deve ser Conde, deve ser Marquês, mas não, é um Leite, é um Vieira, é um Silva, um Santos, entendeu? Um Costa, né, gente? Ainda fosse um Abravanel, ferindo o nome de nossa família, porque vocês são conhecidos em Brasil e região, né? Meu querido, ferindo a Deus. Olha a vergonha que você me fez passar. E a vergonha que ele causa ao nome do Senhor, que não o criou para isso. Ensinamos nossos filhos das exigências do Senhor, mas também de sua graça. Deus é tanto gracioso quanto justo e exigente. Mas, meu irmão, não estou pedindo que você faça uma mistura dessas duas coisas. Timothy Keller já dizia que o evangelho não é uma mistura desses dois venenos, moralismo e licenciosidade. O evangelho é uma terceira via, que ensina que Deus é gracioso nos dando Cristo Jesus. Mas o Cristo que nos foi dado nos dá capacidade de servir com santidade a esse Deus. Percebe? Em último sentido, somos chamados para ensinar a nossos filhos a respeito de Cristo Jesus. Cristo Jesus. Seu filho ouviu de Jesus e de sua graça salvadora, da sua boca. Ou ele aprendeu que o culto começa às 7h30, ele aprendeu a cantar todos os hinos do novo cântico, aprendeu a ficar quieto, sentado na igreja no banco, não se mexer, aprendeu que Davi jogou umas pedrinhas, e Deus abriu o mar. Essas historinhas que a gente conta no Antigo Testamento. Eu trouxe meus filhos na casa do Senhor, aos pés do Senhor. Não trouxe, não. Você ensinou para os seus filhos uma prática religiosa, social, que não é o evangelho, e você acha que ensinou seus filhos no caminho do Senhor. Não ensinou. A gente ensina nossos filhos nos caminhos do Senhor quando a gente ensina eles de Cristo e de sua graça salvadora, do Deus que é gracioso e do Deus que é justo. Você foi criado assim, com medo do Deus que ia mandar um raio na tua cabeça se você não fizesse e cumprisse à risca tudo que Ele manda?
Ou você cresceu numa casa onde você ditou as regras e fez tudo o que você queria, do jeito que você queria? Meu irmão, nenhuma dessas duas coisas é o Evangelho. Nós como pais, nós como avós, como tutores, como pessoas próximas de filhos e de crianças, precisamos ensinar a eles sobre Cristo Jesus, Cristo Jesus, falando de Cristo, ensinando sobre sua obra salvadora. E em último lugar, meu querido irmão, precisamos usar a nossa história para contar do amor de Deus e de sua salvação. No versículo 20 o texto diz: no futuro, estes filhos vão perguntar para vocês, o que significam estes preceitos, estes decretos e estatutos que o Senhor nosso Deus lhes deu? 21, então vocês lhes dirão: nós éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com sua forte mão. O Senhor realizou sinais e maravilhas diante dos nossos olhos. Versículo 23, Ele nos tirou do Egito. 24, ordenou para que nós cumpramos esses decretos, para que Ele sempre nos abençoe. O que o texto está nos ensinando aqui é que quando falamos de Cristo a nossos filhos, contamos da história da nossa miséria e de como Deus nos salvou da miséria. Não ensinamos a estes filhos que eles são os errados, eles são os pecadores, porque eles vão crescer e vão descobrir dos teus pecados. Eles vão crescer e vão aprender a ler a história da família que os criou e vão ver isso com outros olhos. Que você conseguiu engambelar, botar debaixo do tapete da infância deles, eles vão crescer e vão descobrir e vão ler isso com outros olhos. Então é bom que você já conte já. Não é para sair contando todas as coisas horríveis que vocês enfrentam e desafiam, mas mostre para os seus filhos: eu também sou miserável. Eu acho impressionante pais que pegam adolescentes que têm seus problemas de adolescência, namoro, menino, menina, às vezes problemas nas áreas sexuais, sejam elas quais forem, não vou entrar em detalhes aqui das crianças, mas e falam com os seus filhos como se eles tivessem ido até os 8 e pulado dos 8 para os 30. Aí quando esses adolescentes crescem, descobrem que a mãe era pior do que ela. Descobre que o pai tinha um apelido, que era o Garanhão Pegador. Engraçado, pai. Eu não posso conhecer ninguém para me casar, mas você era o Garanhão Pegador. Eu não estou dizendo que os nossos pecados validam os erros de nossos filhos, mas nos dão uma plataforma de compreensão. Fala: filho, eu sei do que você está passando, eu já lutei com os mesmos desafios que você. Eu também já tive 18 anos e não sabia o que ia fazer da minha vida. Isso é muito mais produtivo do que você chegar de manhã e falar assim: levanta da cama, moleque. O que você vai ser da vida? Não faz nada da vida. É deitado nessa cama que você vai virar alguma coisa? Vai estudar, moleque, vai fazer alguma coisa. Você acha que você é quem? Você também já teve 18. Você também já foi confuso sobre seu futuro profissional. Então senta com ele e fala: filho, eu também era igual a você. Cara, eu não sabia. Mas você sabe que talvez você precise escolher alguma coisa e seguir em frente. E você vai se perceber amando isso com o tempo. A gente descobre que ama as coisas no meio do caminho. Não é parado, sentado aqui em casa, encostado. Filho, sabia que eu também não podia ver uma menininha na escola, na igreja, que eu já ativava meu molde Zé Bonitinho. Ele já conta muito sobre a minha idade, né, Zé Bonitinho. Cara, mas sabe que todas as vezes que eu tentei pular etapas e tentar alguma coisa com uma menina, eu descobri que não era aquilo. Foi quando eu aprendi a esperar e encontrei a sua mãe que eu descobri o que é amor verdadeiro, e não trocaria isso por nada. Se eu pudesse voltar lá atrás, eu diria assim para o Lucas do passado: cara, para, calma. Daqui uns anos você vai conhecer uma menina que chama Giovana, meu querido. Eu não vou nem entrar em detalhes, porque eu não quero dar spoiler para você. Mas primeiro que larga dessa mocreia aí, pelo amor de Deus. Não é com ela que você vai casar. Voltar e ter esse senso de compreensão. Ai, meu Deus do céu, esse moleque não sai do meu pé. Não sai mesmo, porque ele tem 4 anos. Você queria que ele fizesse o quê? Sentasse para assistir da Atena com você?
Ele tem 4 anos, é um moleque. Se deixar, ele pendura no lustre e quebra a tua casa no meio. Ele tem energia para isso. Se você não tem ciático que preste, joelho operado, isso é problema seu. Ele quer pular, ele quer dar mortal, ele quer brincar, ele quer que você senta. Ele não vai acordar e vai falar assim: caramba, né, também eu não vou ficar no pé do meu pai. Imagina, meu pai paga água, luz, telefone, tanta conta, né? Minha mãe lavou a louça, arrumou a casa, fez comida, e eu ainda quero que brinque comigo. Pô, eu também preciso me tocar também, né? Criança, meu querido, não quer nem saber disso. Ela quer que você senta com ela, que você conta uma história, que você abre um livro, que você pega um brinquedo, que você senta no chão com ela. É isso que ela quer. Você realmente acha que o seu filho adolescente, pré-adolescente, jovem, ele não sabe que o que ele está fazendo não é o que você quer? Ele sabe disso. Portanto, chegar para ele e falar: eu não gosto dessa história. Ele já sabe disso, por isso que ele não te conta. Por isso que ele acha que os amigos dele entendem ele. Caramba, pai, você não entende, cara, só... Ai, mãe, a Bianca falou que a senhora mesmo, nossa, só a Bianca me entende. Só a Priscila me entende, mãe. Nossa, como você é por fora, mãe. Entende? É assim mesmo. Então, eu e você precisamos descobrir maneiras de inculcar nestas crianças a verdade da Escritura a partir da nossa própria história. Sempre que você errar para com seus filhos, peça perdão a eles. Não crie um senso familiar de que só eles erram. Se você pesou a mão na sua disciplina, falou alto demais, exagerou nas tuas exigências, peça perdão. Recue. Filho, eu errei também. Eu errei porque eu não deveria ter falado assim com você. Eu errei porque eu falei mais do que devia, porque eu exigi coisas de você com base na minha irritação. Eu estou irritado, eu estou cansado do trabalho e estou descontando em você. Eu também errei, eu também erro. Mostre que o Cristo que salvou corações como o seu, de alguém pecador, pode salvar o coração dele. Pode salvar o coração dessa criança também, pode salvar o coração desse adolescente. Sabe quando uma criança enfia uma bolinha dentro do nariz, já viu isso? Ou dentro do ouvido? E aí você vai tentar tirar assim, o que faz? O que acontece? Entra mais para dentro, né? Não pode. A depender da abordagem que você tem com o teu filho, você coloca ele só para mais longe. Você está tentando acessá-lo com toda a sua estupidez, rigidez, exigências, padrões que você inventou da tua cabeça, só colocando ele mais para longe. Mas a palavra de calma, ensina Cristo para esse filho, fala de Cristo para ele, apresenta o Senhor. Portanto, meu querido irmão, eu tenho algumas atitudes práticas para você revisitar as suas posturas. Em primeiro lugar, comece a estabelecer padrões claros e bíblicos para seus filhos. Padrões inegociáveis. Inegociáveis. Sente com eles e diga: filho, aqui em casa nós não toleramos mentira. Aqui em casa nós não toleramos determinado comportamento. Aqui em casa nós não toleramos que a comida que é colocada no seu prato, você vira o olho, faz cara feia e não quer comer. Aqui em casa nós não toleramos que você levanta, vai fazer tuas coisas como se fosse um príncipe e larga a casa virar de ponta cabeça. Aqui você acorda, arruma tua cama, arruma teus brinquedos, faz teu dever. Aqui em casa não é chega da escola, senta na frente da televisão e assiste televisão até meia-noite. Aqui em casa, esse horário é horário disso, esse horário é horário disso. Você vai ler a Escritura nesse horário, você vai ler esse livro nesse horário. Estabeleça padrões claros de obediência. Ensine seus filhos a obedecer. Eu não cresci assim, meu irmão. Eu cresci fazendo o que eu queria. Meus pais foram muito rígidos e exigentes naquilo que eles podiam. Mas eu chegava da escola e vivia do horário da escola até a noite, fazia o que eu queria. Se estudava, se não estudava, fazia, tanto faz. Seus filhos precisam de clareza nas diretrizes. Segundo, não desista dos seus filhos. Insista, persista, revise os horários de oportunidade que você tem com seus filhos. Meu irmão, e por favor, tire a televisão, o celular da frente do seu filho. Tire. Tente tirar. Tente, pelo menos tente. Para você tentar experimentar um novo universo.
Foi no restaurante, celular. Foi no carro, celular. Tem gente que cola iPad até aqui no banco do passageiro, para a criança ir se intoxicando. Tenta. Deixa essa criança lidar com o tédio dela. Deixa ela sentir o sabor do enfado, de não ter o que fazer. Para depois disso, a criatividade dela começar a curar esse tédio dela. Essa criança nunca vai se dar o trabalho de criar nada, de pegar um brinquedo e inventar uma brincadeira, se ela tem uma tela cozinhando a cabeça dela. Eu sei que é prático, meu irmão. Eu sei que talvez você diga assim, mas se eu não der, eu não faço nada em casa. Tenta dar. Mas ele não vai sair do meu pé. Então diga que não pode ficar no seu pé. Mas ele vai ficar porque você deixou. Quem é que manda em casa? Ele ou você? Decida, diga. Tome a liderança. Se põe à frente. Ao mesmo tempo, meu querido irmão, de forma prática, pare de exigir do seu filho padrões que a Escritura não exige. Não coloque sobre ele fardos que Cristo nunca pediu. Cristo nunca pediu para o seu filho ser o melhor da sala. Nunca pediu. Então pare de exigir do seu filho que ele seja o melhor da sala só para você exibir ele para as outras pessoas. Se o teu filho já chegou na idade de andar, falar, correr, pular, e ainda não aprendeu essas coisas, ajude seu filho a encontrar o tempo dele para fazer essas coisas. Mesmo que todas as outras crianças da sala dele já tenham feito. Pare de querer exibir o seu filho como troféu com os padrões que você criou. O melhor, o que ganha mais, o que virou médico, o que virou advogado. Na mesma medida, meu querido irmão, pare de deixar o seu filho ditar o padrão das coisas. Mas ele começa a chorar. Deixa chorar, ninguém morreu de chorar. Já viu alguém causa mortes? Choro. Não sei se existe isso, talvez uma desidratação por tanto chorar. Inclusive, se o seu filho não dorme de madrugada, pode me contratar. Eu sou encantador de bebês de madrugada. A Leca está aí, Bernardo não quer me olhar na cara, mas eu faço acontecer. Deixa chorar, gente. Chorar. Mas você não vai ver, ele vai fazer uma birra. Deixa fazer a birra. E na próxima você avisa. Agora, regra nova, filho. Na nossa casa não toleramos essa birra que você fez no mercado. Na próxima, você será disciplinado por conta desse comportamento. E eu não vou nem falar mais. Eu não vou ficar te avisando. Grava aí no teu coração. Se não gravar, o azar é seu, você que está perdendo. Portanto, não seja nem moralista e exigente, na mesma medida que não seja licencioso, passivo, indiferente. Em último lugar, meu querido irmão, crie intencionalmente oportunidades de falar de Jesus com teu filho. No café da manhã, se você não tem o café da manhã com seu filho, no jantar. Se você não tem o jantar com ele porque não dá o horário antes de dormir. No final de semana, no feriado. Para de jogar ele nas costas do vovô e da vovó, para você ficar de boa. Mãe, pai, não, assume, é seu. Quem pariu que carregue, né, Kátia? Meu filho, é teu, dá teus pulos. Vovô e vovó aqui é só para curtir. Não vem com esse papo não. Assuma teu filho, cria oportunidades, pergunta para ele, filho, como foi lá? O que aconteceu? Quais são os seus dilemas? O que você está vivendo? Quais são os seus desafios? O que está difícil? O que o amiguinho fez? O que aconteceu? Vamos pensar sobre isso. Crie oportunidades para falar de Cristo. Meu querido irmão, os filhos que recebemos do Senhor são nosso tesouro, são nosso patrimônio, mas antes de ser nossos, eles são do Senhor. Deus nos dá, nos empresta estes filhos para que os ensinemos nos caminhos do Senhor. Famílias fortes são famílias que discipulam e ensinam seus filhos, de manhã, de tarde, de noite, antes de dormir, andando no caminho, onde estão. Talvez não tenha sido essa a sua criação, mas o Senhor nos dá hoje nova oportunidade de viver uma vida completamente diferente, de colher frutos graciosos da obra do Senhor na vida de nossos filhos, para a glória do nome de Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Ó Deus, diante do Senhor colocamos nossas vidas e nossas famílias e pedimos a Ti, ó Senhor, dá-nos diligência para pastorear o coração de nossos filhos. Dá-nos intencionalidade, dá-nos coragem, ó Deus, e disposição para contar a eles da graça de Cristo Jesus, o nosso Salvador, que salvou miseráveis pecadores como nós e que também pode salvá-los. Louvado seja teu nome, ó Deus, porque tu nos dás muito mais do que merecemos.
nos dás esses presentes, essas crianças, esses bebês, esses adolescentes, esses jovens, para que façamos parte da vida deles e os ensinemos do teu amor e da tua bondade, que nos alcançou e também quer alcançá-los. Louvado seja teu nome, ó Deus, em Cristo Jesus. Amém.